Dia a todos, paz do Senhor. Vamos mais uma EBD em casa, né? Dessa vez nós estamos com a lição Doutrina Bíblica e Ética Cristã. Nós vamos aprender sobre a ética cristã, sobre a doutrina bíblica, onde doutrina não é uso e costumes, mas doutrina é o estudo da palavra de Deus, né? Um conjunto do estudo da palavra de Deus. E nós vamos aprender hoje sobre a ética social, a ética, né, individual, sobre a ética cristã, não é isso? Então, vamos lá, a lição de hoje, né, na EBD em casa. Como tema que eu já disse, né? É a doutrina bíblica, lembrando que nós começamos hoje, né, uma nova revista muito boa, não perca as aulas, são temas muito edificantes que nós vamos aprender mais da parte do Senhor. Então, hoje é a primeira lição dessa nova revista, onde tem por tema um tema muito bom, onde tem um tema da nossa revista é o comportamento do crente. Então, se você quer crescer, então não perde as aulas da EBD não, porque nós vamos aprender como um crente, como um cristão, ele deve se comportar, né? O comportamento do crente. Então, começando com o comportamento do crente, com o tema da revista, vamos à nossa primeira lição da classe Semeadores, né, de homens e mulheres. Então, doutrina bíblica e ética cristã. O texto básico está lá em Efésios 4, de 1 a 6. Você aí que tem um tempinho, você abre sua Bíblia, então tá o texto básico, né? O texto devocional tá lá em Eclesiastes 1, 4 a 18. E o versículo-chave tá em Romanos 6, 4, onde diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? O alvo da lição, ela vai mostrar que o comportamento do crente deve corresponder à sua fé na pessoa de Jesus. Tiago diz: E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Não é isso? Então, o comportamento do crente deve ser, como diz assim, né? Deve corresponder com a sua fé. Também na palavra do Senhor diz que a fé sem as obras são mortas. Então, se eu tenho fé em Deus, o meu comportamento, o meu agir vai decorrer a minha fé. Tá entendendo? Porque o comportamento do crente tem que ser um comportamento diferente, tem que ser um comportamento baseado em fé em Deus. Então temos que ter fé, então muda tudo, não é isso? Então nós vamos saber e refletir sobre o comportamento do caráter da sua relação com a vida cristã, né? O caráter e o seu comportamento da vida cristã. Como eu já falei, o caráter e o comportamento tem que ser diferente. O cristão tem que ter diferença, tem que refletir a diferença no seu comportamento, no seu modo de agir, de falar, de pensar, né, nas suas atitudes. Então vai ter que refletir sobre o comportamento, porque o comportamento do crente, ele tem que ser diferenciado totalmente. Não existe um comportamento com um comportamento igual do mundo, não. O crente e o cristão tem que ser diferente e tem que refletir, né, sobre o seu comportamento, sobre sua maneira de agir, as suas atitudes. Temos que refletir e sentir, né, determinar-se a agir com ética em todos os setores da vida, material e espiritual. Agir com ética, né? Agir com ética, com um bom comportamento, tudo isso leva, né, na vida material e na vida espiritual. Olha aí, ó. Vamos aprender a ética. O que é uma ética? Uma ética é um bom comportamento, é um bom testemunho, é um bom respeito. Então, nós vamos determinar-se e agir com ética. Agir com
um bom comportamento, um bom testemunho, uma boa educação cristã, que isso vai refletir na vida material e espiritual. Evitar, né, ações incompatíveis com a ética. Ações incompatíveis, ações que não é bom, não ações que não é desagrados com ética, né? As coisas que vêm desagradar, que não tem uma educação, que não tem um bom comportamento, então tem que evitar esse tipo de situações. Não é isso? A missão dada por Deus aos homens para que este cumpra na terra e o tema central o tema central da ética. Nela são trabalhadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta, o cumprimento dos deveres do homem. Pelo estudo da ética, descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades, e ainda mais princípios que devem governar enquanto vivemos. Também existe aí um princípio, né? Então, a ética que nós estamos falando, né? Onde Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Glória a Deus. Andar de modo digno é a ética, a vocação a que foste chamados, a doutrina. Então, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, não é isso? Que digno da vocação que foste chamado. Então, que nós possamos ser dignos da vocação que nós fomos chamados. E o Senhor nos chamou para uma boa vocação, para um bom testemunho, para uma boa ética, né? Então, como nós já falamos, ética individual, né? A que trata do dever do homem para consigo mesmo, para comigo mesmo, para com você mesmo. Isso é a ética individual. Ética social, a que trata do dever do homem para com o seu próximo. E ética teísta, a que trata do dever do homem para com Deus, né? Então, assim, tem essas três éticas, né, que nós estamos aprendendo hoje. Então, a ética individual, vou ler aqui um pouquinho para que vocês possam entender. Para que vocês possam entender que a ética individual se trata do homem para consigo mesmo. Eu vou ter um bom comportamento, vou ter um bom respeito, né? Para comigo mesmo, não para com ninguém, não vou se preocupar com ninguém. Eu vou ter que me examinar, a verdade é essa. A ética pessoal, individual, eu tenho que me examinar a mim mesmo, eu tenho que ter um bom testemunho, eu tenho que fazer umas boas obras, eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que tudo isso. Né? A ética social, eu tenho que me preocupar com o meu próximo, eu tenho que me preocupar com a sociedade, com o comportamento e a ética da sociedade, me preocupar com o meu próximo. Então, isso é a ética social, né? É o que trata dever do homem para com o seu próximo. Para com meu irmão, minha irmã, minha família, não é isso? E ateísta, né? Que é do homem para com Deus. A ética ateísta é o homem para com Deus. Então, assim, tudo aquilo que me leva a Deus, meu comportamento com Deus, meu testemunho, né? Isso, a minha vida no altar diante de Deus, né? Isso. Então, isso é a ética teísta. Então, aqui, para o cristão, a ética individual começa com o autocontrole, né? Isto é, começar de dentro para fora. Né? A gente sempre costuma, né, falar isso. Tudo começa de dentro para fora. Se eu estou bem espiritualmente, eu vou estar bem materialmente. Né? Lá no Salmo 37, vamos encontrar os passos necessários para o autocontrole, para o bem-estar de cada ser humano. Tá lá em Salmos 37, né? Quando você tiver assim um tempinho, você lê em nome do Senhor Jesus. Vamos para a conclusão,
né? Temos visto até aqui que a ética cristã não é uma ciência independente, mas parte integral de todas as outras ciências, tá? Lá em Timóteo fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus, que inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito para a correção, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então a palavra do Senhor ele nos ensina tudo. A palavra do Senhor nos ensina a correção, a repreensão, para que nós possamos melhorar, se consertar e se examinar dia após dia, porque a ética ela fala sobre isso, né? A ética, o tema de hoje fala que eu e você se examinem e coloque a ética cristã, individual, social e a ética com Deus, tá? Então que Deus ele possa te abençoar em nome do Senhor Jesus, né?